Salve, salve, meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira, você aí do Brasil inteiro que está se preparando, estudando para o seu concurso. Professor Altevira aqui do Fox Concursos para dar uma dica especial de matemática para você. A gente encontra aí muitos editais por aí, no Brasil afora, dentro dos tópicos de matemática, o tópico de geometria. Nos tópicos de raciocínio lógico também, em boa parte das provas, aparece lá descrito para você raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais. Quando ele coloca esse tópico resolvendo problemas geométricos, significa que ele pode colocar qualquer questão de geometria, porque isso está contemplado dentro dos problemas geométricos que podem ser cobrados. E a geometria a gente sabe que é um campo bastante vasto de coisas que você precisa dominar, né? Então estou aqui para dar umas dicas importantes para você e dizer para você o que é que mais aparece aí nas questões de geometria nos principais concursos do Brasil, tá? Vamos lembrar que a geometria ela se divide em duas partes importantes para nós, né? Você tem a geometria plana, onde estão os princípios da geometria e as figuras geométricas planas, e você tem a geometria espacial, onde estão os sólidos geométricos, tá? Alguns concursos, alguns editais mais específicos vão falar também da geometria analítica, mas como isso é um caso à parte, não vou abordar agora nesse momento. Da geometria plana, que é que você tem que dominar, que é bastante importante aí? A primeira coisa, você tem que saber trabalhar com os ângulos, né? Você tem que conhecer ângulos, trabalhar com a medida de ângulo, conhecer a nomenclatura de ângulos, tá? Principalmente se tiver um tópico ângulos no seu edital, como é o caso principalmente das carreiras tribunais administrativas, onde aparece geralmente um tópico de geometria e ângulo está lá descrito como tópico, tá? Fora os ângulos da geometria plana, você tem que dominar as figuras geométricas planas. Aí você vai me dizer assim, mas professor, não vai ter jeito, tem muita figura geométrica plana, tem que ficar decorando um monte de coisa, propriedade, fórmula. Então, seguinte, presta atenção porque o bizu é quente. Se concentra nas três principais figuras geométricas planas. A primeira delas é o triângulo. Triângulo você tem que dominar, você tem que saber classificar triângulo. Lembra que a classificação do triângulo ela se dá de duas formas, né? Você classifica o triângulo quanto aos lados e classifica o triângulo quanto aos ângulos. Quanto aos lados, ele pode não ter lados iguais, daí ele é um triângulo escaleno. Ele pode ter dois lados iguais, você vai dizer que ele é um triângulo isósceles. Iso, igualdade entre dois lados iguais, isósceles. Ou ele pode ser um triângulo equilátero, três lados iguais. Quanto aos ângulos, aí você olha para a medida do ângulo. Se ele tiver um ângulo reto, ele é retângulo. Se ele tiver um ângulo maior do que 90 graus, ele é obtusângulo. E se ele tiver os três ângulos menores do que 90 graus, ele é acutângulo. Por que eu tenho que saber a nomenclatura, saber a classificação dos triângulos? Porque isso pode estar no texto para classificar o triângulo, você tem que conhecer ele pelo nome, pela nomenclatura, ou pode estar nas alternativas como uma das características do triângulo que você procura como resposta. Fora a classificação, é importante você conhecer o cálculo da área do triângulo. Então anota aí, que essa é uma coisa que você precisa estudar. A área de qualquer triângulo você tem que dominar, tá? E além da área, você tem que ter um bom conhecimento do triângulo retângulo, porque esse é o principal triângulo que a gente estuda, tá? Dentro do triângulo retângulo, importante que você não esqueça o teorema de Pitágoras, é a principal relação. O triângulo merece sua atenção. A segunda figura geométrica plana importante que você tem que estudar dentro da geometria são os quadrados. Quadrado, bateu, virou, está dentro de uma questão aí que envolve geometria. O quadrado é um dos elementos da geometria mais cobrado nas questões de concurso. Quadrado você tem que dominar. A forma do quadrado, né, tranquilamente, quatro lados iguais, quatro ângulos iguais, medindo 90 graus, e saber calcular a área do quadrado. Junto com o quadrado, ainda na mesma classificação, você tem que conhecer bastante os retângulos, que é uma outra figura, um outro elemento geométrico bastante importante e cobrado também. Então, quadrados e retângulos são importantes na família dos quadriláteros. E a terceira figura que você tem que dominar bem, essa outra dica importante, círculo e circunferência, né? Os elementos circulares ali. Saber calcular a área do círculo, π vezes r ao quadrado, e o comprimento da circunferência, que é 2πr.
Estes elementos podem aparecer inclusive associados, né? Questãozinha que traz um quadrado dentro de uma circunferência dentro de um quadrado, são relações importantes e aí residem as principais questões da geometria plana. Recapitulando para você não esquecer, eu tenho que conhecer de ângulos, principalmente se tiver ângulo no meu edital, e para os problemas geométricos, quando fala na geometria plana, triângulos, quadrados, retângulos, círculo e circunferência são os elementos importantes, tá? Na geometria espacial, de novo, a gente tem uma outra vastidão de sólidos geométricos que você precisa dominar. Na geometria espacial, nós temos lá quais elementos? Nós temos os prismas, que tem várias formas de prisma que vão variando conforme a base. Nós temos, junto com os prismas, os cilindros, que têm o mesmo formato, porém circular, né? É um corpo redondo daí. Nós temos as pirâmides, nós temos o cone e nós temos as esferas. Esses são os sólidos geométricos que a gente tem que dominar. Basicamente, ele vai pedir para você calcular o volume destes sólidos. Qual é a dica importante para as principais questões dos principais concursos aí? Você tem que dominar a principal forma dos recipientes. Quais são os principais recipientes que nós temos? Aqueles recipientes que são em forma de caixa, e aí a gente vai pensar na caixa como um recipiente para armazenar algo, ou até mesmo num aquário, que vai ter o mesmo formato de caixa, um reservatório de água, que vai ter esse formato de caixa também. Então, nesta forma, você precisa conhecer, dentro da família dos prismas, o paralelepípedo retângulo, que é qualquer forma de caixa, como uma caixa de sapato, uma caixa de creme dental, é a forma de um paralelepípedo retângulo. E você tem que conhecer também os cubos. Paralelepípedo, retângulo e cubos são as principais formas de prismas cobradas como recipientes. Como a questão de concurso geralmente está associada com um problema, a situação, problema te leva para um recipiente conhecido. E os recipientes conhecidos têm essa forma de caixa. Então anota aí, paralelepípedo, retângulo e cubo, eu tenho que dominar o cálculo de volume destes elementos, tá? O outro elemento importante aí da geometria espacial, que é importante você conhecer também, são os cilindros, né? Outra forma importante de recipiente, que são aquelas formas cilíndricas, e aí é importante que também você saiba calcular o volume dos cilindros. Importante destacar também que uma questão de geometria, ela geralmente está associada a uma questão ou ao conhecimento do sistema de medidas, né? O sistema métrico decimal. Você tem que saber trabalhar e transitar com as unidades de comprimento, de área, de volume, de capacidade e de massa. Então, quando se fala no seu edital em geometria plana, geometria espacial ou raciocínio lógico envolvendo problemas geométricos, você tem que dominar a geometria. Mas, professor, a geometria é muito vasta, eu tenho que saber muita coisa. Legal, então domine primeiro estes elementos importantes, tá? Recapitulando aí para você não esquecer qual é a nossa dica de hoje. Na geometria, eu tenho que começar dominando triângulos, quadrados, retângulos, círculos e circunferências. Na geometria espacial, eu tenho que dominar paralelepípedo, retângulo, cubo e cilindro. Fica essa dica importante para você que está aí se preparando para o seu concurso e eu te faço um convite. Quer ver mais dicas legais de matemática? Quer ter outras dicas comigo? Curte aí o nosso canal no YouTube que a gente vai estar postando várias dúvidas para você. Um grande abraço de todos nós aqui do Focus Concursos e não se esqueça, para passar tem que ser Focus.